Olá, seja muito bem-vindo. Já está no ar o programa Academia. E hoje, como você pode notar, nós estamos com uma disposição de cenário diferente. À minha direita aqui estão os convidados debatedores e à minha esquerda, no púlpito, está o nosso expositor. Ele vai falar diretamente para a câmera, para você, espectador, para você poder entender melhor do que nós vamos tratar aqui pela próxima meia hora. Bom, o assunto de hoje é sobre a responsabilidade social das empresas transnacionais e o controle de atuação tanto no âmbito do país de origem como no internacional. A dissertação é do mestre em Direito das Relações Internacionais, Rafael Oliveira. A responsabilidade social das empresas e o direito administrativo global como mecanismo de controle e regulação internacional. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Direito e Políticas Públicas do Centro Universitário de Brasília, sob a orientação da professora doutora Alice Rocha. As empresas transnacionais atuam em diversos lugares do mundo. Mais ricas que muitos estados, essas megacorporações com grande poder econômico têm impactado a economia, a política e a sociedade em vários países. Mas a regulamentação das atividades de empresas deste porte tem sido um desafio. Nem sempre o direito interno do país é suficiente. E é neste cenário que a regulação global pode ser uma solução de controle das atividades comerciais transnacionais. Para debater este assunto com a gente, participam do programa o mestre em Direito Luciano Souza e o doutor em Direito Flávio Bianchi. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui na Academia. E eu já me dirijo ao Rafael para que ele faça a exposição inicial, para que o espectador possa entender do que a gente vai falar aí pela próxima meia hora. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço à TV Justiça, o doutor Flávio, o doutor Luciano, e me dirijo a você. Na verdade, eu queria explicar um pouco sobre o meu tema. O meu tema é um tema de direito internacional que está muito baseado nas relações de poder que existem entre o Estado e as empresas privadas, né, e a estrutura privada. Dentro do meu trabalho, eu fiz uma apresentação, eu comecei essa apresentação falando sobre a dificuldade que existe hoje no novo modelo de direito internacional que nós temos numa nova reformulação, ou seja, numa revisão de todos os conceitos mais clássicos de Estado, de soberania, e voltando, na verdade, à importância do trabalho, essa importância de falar um pouco sobre as relações privadas, a importância que essas relações privadas possuem dentro de um contexto de direito internacional hoje, né? Nós temos o direito administrativo global, que traz alguns princípios, que tem um conceito de princípios que são incorporados constantemente no direito interno, e nós temos hoje uma relação muito ampla das empresas transnacionais que atuam de forma absolutamente estrutural, bem estruturada. As suas relações elas já são bem estruturadas. Dentro do meu trabalho eu quis apresentar um pouco sobre esses conceitos, trazer um pouco sobre esses princípios, até para mostrar que o conceito, como eu falei inicialmente, né? O conceito das estruturas do direito internacional, dos atores de direito internacional, principalmente, eles foram reformulados com o tempo, por conta de todas as relações. Hoje nós temos diversas relações privadas que geram e que possibilitam, inclusive, a fundamentação e a discussão acerca de questões e até a resolução de conflitos. Dentro desse contexto, eu trouxe também a responsabilidade social das empresas. E o que é isso? A responsabilidade social das empresas ela está fundamentalmente estabelecida num contexto hoje em que nós temos uma enorme gama de direitos e de princípios que são protegidos internacionalmente, ou seja, nós temos hoje um conceito muito mais amplo dentro do direito internacional de bens internacionalmente tutelados. Então, a responsabilidade social das empresas, ela atua de forma muito constante no direito, até por uma situação
de relações entre os seus atores, entre as relações entre elas mesmas e as relações privadas e as relações, inclusive, também com os próprios estados. Então, nós temos um contexto hoje de globalização, de governança responsável, de governança global, que possibilita a alteração e a mudança de determinados temas que eram imutáveis em certos momentos no direito internacional, como a estrutura legal e a estrutura normativa, e hoje foi completamente mudado, foi completamente alterado dentro desse contexto. Então, exatamente para concluir a minha dissertação, eu apresentei alguns problemas, algumas temáticas, alguns problemas que foram percebidos durante o meu estudo, durante a minha pesquisa, que foram exatamente situações em que empresas transnacionais, por conta das suas relações privadas, foram penalizadas junto com as outras empresas transnacionais, junto com as suas próprias relações, sem que houvesse uma intervenção direta do poder público, do Estado. Então, nós temos exemplos, alguns exemplos que eu citei. Um dos exemplos que eu citei é o caso famoso da Nike, em que a Nike, nos anos 80, acabou desenvolvendo um contexto na Birmânia, hoje antiga Birmânia, hoje Mianmar, em que explorava mão de obra escrava e foi muito rechaçada, foi muito criticada por conta desse incidente e teve que apresentar, teve que reformular, e aí nasceu todos os códigos de conduta que nós temos hoje, que é um conceito muito mais moderno, um conceito que já está amplamente debatido e que nós constantemente falamos sobre esse tema. Ok, Rafael. Eu já vou pedir uma primeira rodada de perguntas e eu vou começar aqui com o Luciano. Luciano, faça a sua questão para o Rafael, por favor. Claro. Primeiro, Rafael, parabéns pela dissertação. É um tema, com certeza, extremamente atual, por mais que isso tenha acontecido com a Nike um tempo atrás, cada vez mais atual. Mas o que eu gostaria de ver com você, analisando a sua dissertação, em certo momento você explora bastante a questão de estándares privados, analisando o próprio conceito de responsabilidade social, deixando um pouco à margem a questão da interferência estatal. O que eu quero dizer com isso são certificadoras, são empresas privadas tomando conta do privado, deixando um pouco o Estado de lado. Isso funciona em alguns países, eu acho que talvez funciona no sistema jurídico de alguns países, porém eu queria um pouco da sua análise, um pouco daquilo que você estudou, trazer um pouco de entendimento nesse sentido. Como que você enxerga esse conceito aqui no Brasil? A gente, enfim, o privado tomando conta do privado. A gente tem aí casos recentes em que muitas vezes, enfim, questões de barragens ou algumas outras situações, em que o privado tomando conta do privado, qual que é a sua percepção sobre o interesse econômico nesse sentido, nesse contexto todo? A atuação entre esses estándares, esses atores privados, eles têm uma atuação muito destacada dentro de um contexto de direito internacional, de relações privadas das empresas transnacionais, mas infelizmente ainda no Brasil nós estamos caminhando ainda em passos lentos para isso. Por quê? Porque a intervenção estatal ainda é muito presente. Exato. Nós temos uma intervenção estatal muito constante, uma intervenção que acaba gerando uma dificuldade nesse contexto. E, na verdade, o que eu percebo dentro de toda a pesquisa que eu fiz, eu acredito que o contexto, a contextualização dessas relações, elas passam a ser percebidas no momento em que você tem, por exemplo, o senhor citou a questão das barragens, né? Nós tivemos aí Brumadinho, Mariana, enfim, nós tivemos algumas situações em que o poder público tomou as suas medidas, foi eficaz, teoricamente eficaz nas suas medidas, mas eu acredito que o prejuízo, né, para essas empresas que infelizmente foram responsáveis por tudo isso que aconteceu, o prejuízo delas é muito maior quando você fala nessas relações privadas, né? Você tem todo um contexto de certificação que é perdida e todo um contexto em que essas certificações que garantem uma segurança e garantem uma efetividade dentro dessas relações acabam prejudicando
as relações privadas, né, de certa forma. Eu vou pedir agora que o Flávio faça uma questão. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação no programa e também elogiar o trabalho do Rafael, uma pesquisa muito boa, um tema muito importante, candente, e na medida que a gente vê a sociedade, a economia, a política se complexificando, se tornando mais difícil de entender, nós temos atores privados que começam a ser centros de normas, centros de obrigações, deveres, e esse é um tema muito bem-vindo e que merece ser estudado, ser conhecido por todos. Feito isso, eu gostaria de que o Rafael explorasse um pouco mais a relação entre essas normas, entre essa regulação privada que você menciona, a regulação privada transnacional, e o ordenamento estatal brasileiro. Vamos falar brasileiro, que eu sei que o seu trabalho é um pouco mais internacional, mas vamos tratar no contexto. Como que você, no trabalho você menciona isso em alguns momentos, mas eu gostaria de explorar mais um pouquinho aqui, como que é feita essa interface, essa relação entre o poder estatal e esses códigos de conduta, esses estándares privados? Você acha que existe alguma forma de controle que deve haver ou que não pode haver? Qual que é a sua visão a respeito desse aspecto? Eu acredito, professor, que dentro de um contexto que nós temos hoje, a intervenção estatal tem que ser minimizada, ela tem que ser mitigada. Você tem hoje um padrão de relacionamento das empresas transnacionais que já é efetivado, que já foi efetivado, né? E já tem, na verdade, todo um modelo de gestão, não só no Brasil, mas como o senhor mencionou, inclusive, no meu trabalho, e eu menciono no meu trabalho, a importância que nós temos hoje dentro desse contexto globalizado, em que, por exemplo, né, nós temos uma atuação muito dedicada, uma atuação muito firme da Organização Mundial do Comércio, com a sua jurisprudência. Nós temos esses conflitos entre as empresas. Eu cito o caso, acabei não citando no meu trabalho, mas eu cito o caso, teoricamente, recente, que é o caso da Embraer versus Bombardier, em que você houve uma intervenção estatal, mas, na verdade, eu acredito que essa intervenção estatal ela tem que ser mitigada. Por quê? Porque eu acho que os estándares, esses estándares, eles têm que estar muito... eles já têm condições de estarem absolutamente fora desse contexto estatal, até por conta, como eu justifico no meu trabalho, até por conta da situação que nós temos de dificuldade de normatizar essas relações, ou seja, de regularizar essas relações com todo aquele processo clássico de formação legislativa, de formação legal. É por isso que eu defendo que a intervenção estatal tem que ser um pouco mitigada nesse aspecto. Bom, eu peço licença ao Rafael e também aos nossos convidados. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta no Academia. Fique conosco. E o programa Academia está de volta. Hoje, o tema da dissertação é a responsabilidade social das empresas e o direito administrativo global como mecanismo de controle e regulação internacional. Com o expositor, Rafael Oliveira, e os convidados, Luciano Souza e Flávio Bianchi. Bom, eu começo aqui, Rafael, pedindo a você, vou fazer um parênteses aqui, depois desse debate que a gente teve no primeiro bloco, explica para o espectador que está nos acompanhando o que é essa responsabilidade social das empresas de que se fala e qual a importância dessa responsabilidade social. Porque às vezes alguém que está em casa está ouvindo a gente falar sobre responsabilidade social e não tem isso muito certo como conceito, né? Como isso é tratado. Por favor. Com certeza. Na verdade, a responsabilidade social das empresas, ela surge, ela emerge dentro de uma necessidade, como eu trouxe um pouco na minha apresentação, de controle de bens internacionalmente tutelados. O que nós temos hoje no conceito de direito internacional como uma forma ampla, né? Utilizando o conceito de responsabilidade social das empresas dentro de um contexto internacional. A responsabilidade social das empresas ela está diretamente ligada à proteção desses bens, à proteção
a proteção efetivamente desses princípios e desses bens que hoje são reconhecidamente protegidos internacionalmente. Então, nós temos hoje um contexto geral, né? Você tem, dentro das relações privadas, uma preocupação em se estabelecer determinados parâmetros e limites para a atuação privada, para a atuação das empresas, de uma forma geral, de um contexto geral. E a responsabilidade social das empresas é quando, por exemplo, a empresa se preocupa com um desenvolvimento sustentável, se preocupa com o bem-estar e com o respeito a princípios que já são norteadores do direito internacional moderno, como a dignidade da pessoa humana, a não contratação de empresas que utilizam ou fazem a exploração de trabalho escravo e toda essa preocupação com esse contexto. Então, a responsabilidade social das empresas tem esse fundamento, essa forma de agir em que as empresas elas se autorregulam para que haja uma proteção desses bens, como eu falei anteriormente. Perfeito. Eu vou chamar agora uma segunda rodada de perguntas e eu vou começar pelo Flávio. Por favor, Flávio. Rafael, eu acho a perspectiva do direito administrativo global muito interessante e é uma pergunta um pouco mais teórica, mas tem implicações, a meu ver, na legitimidade e da forma como a gente vê a responsabilidade social transnacional. No direito pátrio, o direito administrativo a gente tem um fundamento muito bem determinado, muito bem claro, um fundamento constitucional e sempre visando o interesse público, ou seja, a gente tem uma finalidade e um fundamento e uma finalidade muito claro. Quando a gente vai no direito administrativo global, como que você vê o fundamento desse direito administrativo global e como você vê a finalidade? Existe uma noção de interesse público global? Como que você vê essa questão? Porque isso tem implicações de como a gente vê a responsabilidade social transnacional desses atores privados. O direito administrativo global, professor, nós temos uma noção geral em relação a isso, de que ele regula, né? Ele vem, na verdade, ele emerge ali no início dos anos 2000 com uma proposta que foi apresentada pelo Instituto de Direito Internacional da Universidade de Nova York, em que emerge essa necessidade de se regular essas novas atuações dentro de um contexto privado e dentro de um contexto global. Olhando para o lado brasileiro, o que nós temos hoje, né, de inovação? Nós temos hoje algumas inovações que foram apresentadas dentro do contexto de direito administrativo global, que hoje acabou se tornando de certa forma, ela foi implementada da forma clássica, mas também, de certa forma, hoje ainda nós temos uma intervenção estatal um pouco grande dentro do contexto. Eu vou explicar um pouco melhor. O que eu acredito que o direito administrativo global deve exercer, né? Ele deve exercer esse parâmetro e essa regulação entre essas empresas quando você fala sobre accountability, que é exatamente a responsabilização das empresas na sua atuação de forma geral, e quando nós falamos de compliance, né, que é toda essa gestão responsável, tudo aquilo que engloba de auditoria e de efeitos que geram as regulações e que geram essas questões e que eu acredito que devem estar mais presentes cada vez mais no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos, inclusive, uma inovação dentro desse contexto em que houve recentemente, não só no Distrito Federal como um lead case, mas hoje também já há uma legislação que determina que as empresas que têm contratos com a administração pública tenham compliance tem um núcleo de compliance dentro do seu aspecto. Então, acho que já há uma incorporação que, na minha opinião, não é, salvo o melhor juízo, não é o correto, porque eu acho que o direito administrativo global ele vem para regular as relações privadas, mas já é um avanço nós termos essa inovação. Porque ele não vem para estabelecer normas, né? Ele não vem para criar normas. Ele vem, na verdade, para estabelecer os seus princípios, dentro dos seus princípios de governança responsável, de governança corporativa e de responsabilidade social,
e aí sim e regular exatamente essas relações privadas dentro de um contexto. Dentro de um contexto global, dentro de um contexto do direito interno também, né? Ok. Peço agora uma questão do Luciano. Rafael, você trouxe no seu trabalho esse conceito que estava sendo até discutido, pegando um pouco do que o Flávio colocou, qual seria essa relação do público-privado, você teria que ter alguma interação ou algum controle do privado. Eu queria talvez olhar um pouco para frente, dentro dessas suas perspectivas, dentro do seu trabalho, dentro do seu estudo. De 5 anos para cá, a gente tem visto aí pelo menos um grande fortalecimento das questões de compliance, das questões de luta contra o combate à corrupção, vamos dizer nesse sentido. Não apenas isso, mas outras questões como responsabilidade social do ponto de vista ambiental também sendo fortalecidas, grandes debates nesse sentido. Qual que é a sua perspectiva, não na verdade, não é nem perspectiva que eu gostaria de dizer, qual que é o seu cenário ideal dentro dessa sua tese que você propõe, do fortalecimento das questões privadas, a diminuição do Estado, qual que é dentro da sua perspectiva de trabalho um cenário para daqui 10 anos? A gente está no caminho certo? Esse é o estándar que a gente precisa? Como que a gente consegue mitigar e talvez não ter uma pressão tão grande do poder econômico? Eu volto um pouco nessa questão, porque, é claro, a presença do Estado maciça atrapalha demais o negócio, mas a questão também da presença extrema do privado, como é que você vê isso? Enfim, o grande ponto da questão estamos no caminho correto? Olha, dentro de um contexto, professor, eu acredito o seguinte, eu acredito que dentro de um contexto global, hoje nós temos uma evolução muito razoável e muito de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, há uma evolução muito grande dentro dessas relações. O que eu vejo para o futuro é que nós temos, é impossível ignorar dentro de um contexto de direito internacional público, nós temos um crescimento no sentimento de nacionalismo. Há um crescente sentimento desse nacionalismo, não só na Europa, mas em outros países, em outros estados também, no mundo afora. Então, se você pegar, por exemplo, hoje o contexto, né, dos Estados Unidos, usando os Estados Unidos como exemplo, você tem em que o Estado, que sempre foi mitigado, sempre houve essas relações um pouco mais livres, dentro de um livre comércio mais estabelecido, você tem hoje os Estados Unidos interferindo um pouco mais em questões privadas, né? Eu acho isso um pouco, dentro do que eu acredito, dentro do contexto do meu trabalho, eu acho isso um pouco preocupante, mas eu também não posso isolar, eu não acredito também numa mitigação total da presença do Estado, porque o Estado ele vai ter o dever, ele tem o dever de, dentro do seu contexto, regular de forma a aceitar um padrão, a aceitar uma condição que vai estabelecer essas relações de certa forma. Até porque nós não podemos ignorar a presença das empresas transnacionais, por exemplo, no caso, utilizando de novo o exemplo do Brasil, né? A presença das empresas transnacionais no Brasil, elas interferem em relações que fatalmente vão chegar à interferência estatal, né? Hoje ainda há uma interferência muito grande. Eu acredito que a interferência ainda é muito grande e já há uma solução, e eu já acredito, inclusive, aí já olhando dentro de um contexto jurídico normativo, eu já acredito que há uma inovação, principalmente quando a gente fala sobre soluções de controvérsia, soluções alternativas de controvérsia. Então, eu acredito que essa intervenção estatal até prejudica em determinados momentos, até porque as grandes empresas, as grandes demandas dessas empresas transnacionais e essas relações acabam inchando, inflando, né, o nosso poder judiciário com demandas que são absolutamente resolvíveis dentro de um contexto privado. Então, essas soluções, eu também defendo essas soluções de conflitos alternativas, a mediação, a conciliação e a arbitragem, eu acredito que são modelos de gestão, inclusive, mais responsáveis e que facilitam e auxiliam o próprio Estado, né? Você
Você diminui a estrutura do Estado para que o privado possa crescer. Eu tenho uma visão de que nós temos um bom encaminhamento em relação a isso. Acho que há uma sensibilização hoje, dentro de um contexto político brasileiro, dessa necessidade, da não interferência do Estado. Nós temos hoje um déficit público absolutamente fora do contexto, né? Um déficit público muito grande, elevado, e dentro desse contexto eu acredito que essas relações privadas, a não intervenção estatal nas relações privadas vai auxiliar, diminuindo inclusive as próprias demandas judiciais que nós temos hoje, dentro de um contexto geral, e obviamente sem criticar, mas estabelecer, mas utilizando rapidinho, até para finalizar, utilizando o exemplo também da própria reforma trabalhista, em que nós temos aí uma diminuição de ações em que as empresas acabam se regulando dentro de um contexto que nós já temos bem intenso e da presença constante das normas, não só das normas e dos princípios internacionais, mas da própria jurisprudência e dos regulamentos trazidos pela OIT, do qual o Brasil é signatário, então acompanha dentro desse contexto. Perfeito. Rafael, muito obrigado por trazer seu trabalho, para compartilhar essas ideias com a gente. Parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes com um doutorado, quem sabe aí, né? Vai ser um prazer, com certeza. Eu agradeço também o doutor Flávio, o doutor Luciano, pela presença aqui para debater essas ideias. É um prazer. Muito obrigado. É um prazer participar. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@sdf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.